O campo visual é um dos exames mais importantes no acompanhamento do glaucoma. Mas nem toda alteração de campo visual é causada pelo glaucoma. E uma das diferenciações mais importantes que precisa ser feita é a identificação das alterações causadas pela catarata no exame. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e catarata e eu te ajudo a manter o seu glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. O campo visual é o exame realizado para identificar o comprometimento do glaucoma na visão. Ele consegue dizer para a gente o quanto que o glaucoma tirou da sua visão. Geralmente, quando o glaucoma está nos estágios iniciais a moderados, a perda de visão pela doença não é percebida pelo paciente no dia a dia, mas a gente consegue detectar através do exame de campo visual. Mas o glaucoma não é a única doença que afeta o campo visual. Todas as doenças oftalmológicas, elas vão de alguma maneira levar a um comprometimento do campo visual e tem também uma série de alterações neurológicas que podem influenciar no resultado do exame. Então, quando nós vamos analisar o resultado do exame, é importante a sua oftalmologista interpretar ali, no meio daquele conjunto de alterações, o que é realmente causado pelo glaucoma e o que pode ser influência de outras alterações. E uma das causas mais frequentes de confusão no campo visual é a presença de catarata. É muito frequente um mesmo paciente ter glaucoma e catarata ao mesmo tempo, porque são duas doenças relativamente comuns e que costumam acontecer numa faixa de idade semelhante. A gente consegue diferenciar essas alterações através da região do campo visual que apresenta alterações. O glaucoma é uma doença que afeta principalmente a nossa visão periférica. Isso significa que a periferia do campo visual vai estar mais embaçada e a região mais do centro da visão fica mais preservada. Já a catarata, o mais comum é ela dar um embaçamento por inteiro da visão. Ou então pode acontecer também de as alterações da catarata se concentrarem mais na região central e a visão periférica estar mais nítida. É claro que isso não é regra, pode acontecer também do glaucoma embaçar como um todo e isso prejudicar um pouco a nossa avaliação. Mas o mais comum é as alterações do glaucoma e da catarata se apresentarem como eu falei, as alterações do glaucoma predominando na periferia da visão e as alterações da catarata distribuídas por igual ou então predominando na região central. E por que é tão importante a gente fazer essa diferenciação? Tem dois motivos para isso. O primeiro motivo é que é pelo exame de campo visual que nós classificamos o estágio do glaucoma. Nós dizemos que o glaucoma é inicial, moderado ou avançado, dependendo de quanto que tem de alteração de campo visual. Mas é claro que para isso a gente leva em conta somente as alterações causadas pelo glaucoma. Então, se tem alteração de catarata confundindo, isso pode fazer a gente pensar que o seu glaucoma é mais grave do que ele realmente é. E quando a gente erra no estágio do glaucoma, quando a catarata confunde, a gente vai acabar fazendo um tratamento exagerado para o glaucoma sem necessidade. Então é importante a gente separar o que é glaucoma do que é catarata ali no exame, para a gente saber o estágio real da doença. Eu falei então que é importante diferenciar as alterações do glaucoma e da catarata no exame por dois motivos. Um deles é para a gente saber o estágio correto do glaucoma, como eu já disse. E o outro motivo é para a gente fazer o planejamento adequado da sua cirurgia de catarata.
O tratamento da catarata é sempre cirúrgico. E o ideal é a gente fazer a operação já sabendo exatamente o que esperar como resultado dela. Eu vou te explicar isso melhor. Tudo que é perdido de visão pela catarata volta com a cirurgia. A catarata ela é totalmente reversível com o tratamento cirúrgico. Já o que é perdido pelo glaucoma não volta. A gente só estabiliza, mas a gente não consegue devolver a visão que o glaucoma tirou. Então, se eu tenho uma paciente que eu pego lá o exame de campo visual e eu vejo que naquele exame tem muita alteração da catarata e pouca alteração do glaucoma, eu tenho uma boa segurança de dizer para aquela paciente que muito provavelmente ela vai melhorar bastante a visão com a cirurgia. E dependendo das alterações do exame, eu consigo até prever se a visão vai voltar 100% para o que era antes ou se a gente vai ter uma melhora parcial com a cirurgia. Agora, se eu tenho a situação contrária, uma paciente com um exame que tem muita alteração de glaucoma e pouca alteração de catarata. Essa é uma outra situação em que essa paciente, eu sei que o objetivo da cirurgia não vai ser melhora de visão, mas sim manutenção da visão que ela tem hoje. E pode até ser que a gente decida nem operar naquele momento, ou então que a gente decida fazer uma cirurgia combinada de glaucoma e catarata juntos. Então, essa conversa de como vai ficar a visão depois da cirurgia é uma conversa muito importante de se ter no pré-operatório. Mas, infelizmente, não é em todos os casos em que a gente consegue fazer essa previsão. Quando a gente está lidando com uma catarata e um glaucoma que estão em estágio inicial a moderado, a gente consegue ter uma boa previsibilidade do resultado da cirurgia. Essa avaliação ela fica mais confiável. Agora, conforme vão avançando as alterações, tanto da catarata quanto do glaucoma, quando elas vão ficando mais avançadas, é cada vez mais difícil de a gente fazer uma previsão confiável. Então, numa pessoa que tem um glaucoma avançado e uma catarata muito grande, essas alterações elas vão se confundir demais. E aí, nesses casos, acaba sendo muito difícil prever o resultado da cirurgia. E isso é ruim, porque acaba que a gente vai operar sem saber exatamente o que esperar como resultado e só depois é que a gente vai descobrir se a visão melhorou ou se ela só estabilizou. Nesses casos, depois da cirurgia, a gente faz uma repetição do exame de campo visual, já sem a influência da catarata, para ver o que sobrou de alteração pelo glaucoma. Por isso, é sempre importante que vocês façam o acompanhamento de vocês com uma especialista em glaucoma, para que não deixe essas alterações avançarem demais e não prejudicarem essa avaliação. Se você já fez a cirurgia de catarata, me conta aqui nos comentários como é que foi essa avaliação de pré-operatório com o campo visual. E não esquece também de se inscrever aqui no Papo Glaucoma para acompanhar os meus vídeos que te ajudam a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda.